Olá, Filipa, tudo bem? Bem-vinda aqui, então, para nós estarmos juntos fazendo aqui a análise, né, a avaliação da sua matriz de bordado desenvolvida no software Wilcom Embroidery Studio. Então, vamos lá. De olho na tela, eu estou aqui com as fotos que você me mandou do bordado, né, tanto a foto da frente quanto a foto do avesso do bordado, para a gente fazer essas considerações aqui. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, olha. Tá aqui essa logomarca, Anchor. Não teve nenhum dano, assim. Visualmente falando, não. Olhando assim, o bordado tá legal. Teve alguns repuxões aqui no tecido, franziu um pouco o tecido. Teve alguns pequenos desencaixes aqui, principalmente na parte do preenchimento que eu estou analisando. Isso eu estou falando sem comparar. Quando eu comparar com a arte oficial aqui, que você usou como base para fazer a programação, você vai conseguir entender isso melhor, tá? E aqui eu estou analisando dessa forma porque eu já conheço o desenho, né? Então, olhando assim, o desenho não está ruim, né? Ele pode ser melhorado em vários aspectos, sim, mas eu gostei dessa sobreposição de objetos que você trabalhou. Você trabalhou essa corda, né? Ela fazendo exatamente um aspecto de que ela estivesse passando por cima da âncora, e agora ela está passando por trás, e aqui está passando por trás, logo aqui por trás também, e aqui por cima. Eu acho isso legal pra caramba, assim. Eu gosto desse efeito de sobreposição, apesar de ter visualmente saído um pouco, tá vendo? Porque quando esse aqui, ó, ele vai para passar por baixo, ele desloca, ó. Esse aqui está mais para a esquerda do que essa parte de baixo. Então esse deslocamento causa um aspecto ruim para o visual do bordado, mas isso pode ser coisa simples na programação, a gente vai dar uma olhada para ajustar. Eu estou achando também esses objetos em branco aqui muito grosseiros, com base na arte, e aí eu vou poder te mostrar já já, possivelmente o porquê que isso ficou grosseiro assim. Aqui nessa parte do preenchimento, eu estou vendo um espaçamento a partir dessa costura que você fez aqui em ponto corrido simples. Eu estou vendo um espaçamento não uniforme, tá vendo? A gente tem um espaçamento maior aqui embaixo, aqui em cima um espaçamento pequenininho, estreito demais. Aqui um esmagamento nessa parte do tecido, possivelmente um grande encolhimento por conta de algum desajuste. E a gente vai analisar agora o avesso do bordado e também a programação, para ver se a gente consegue entender onde está aí o problema para a gente conseguir ajustar, recomendar os ajustes para você fazer na sua matriz de bordado, tá? Então essa é a frente do bordado. Ele ficou legal, mas a gente pode melhorar. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Analisando agora o avesso do bordado. O avesso do bordado. Eu gosto, Filipa, de considerar o seguinte: pontos cheios, como é o caso desse objeto aqui, ó, tá vendo? Pela espessura que ele tem, em torno de 3 milímetros, assim, no chutômetro, ainda não olhei a matriz, vou olhar agora, junto com você. Mas olhando aqui, me parece que ele tem aí uns 3 ponto, sei lá, no máximo 3,5 milímetros de espessura. Isso por si só já é suficiente quando a gente analisa o avesso do bordado para esperarmos, ou seja, a nossa expectativa é que um terço, né, do avesso de uma costura em ponto cheio seja de linha da bobina. Ou seja, essa parte aqui que você está vendo, especificamente nessa parte do desenho, a gente conseguiria analisar da seguinte forma: está apertada a sua linha de bobina, teria que afrouxar um pouquinho mais para quê? Para que ele tivesse um pouco mais de aparição de linha de bobina no avesso. Porque se não tiver essa regulagem correta, essa regrinha de um terço do avesso, no caso do ponto cheio, tá? No tatame eu não considero essa regra, porque já é outros critérios que a gente tem que avaliar. Ah, Dixon, mas aí eu tenho que ficar regulando a linha de bobina para cada objeto? Não, vale para o bordado todo. Só estou usando um aspecto como parâmetro. Tendo um objeto com aproximadamente 3 milímetros em ponto cheio, principalmente quando você borda numa cor escura, quando você avalia o verso, o avesso do bordado, você tem que esperar, observar ali pelo menos um terço dessa linha, dessa composição desse ponto, tem que ser preenchido por linha branca. Porque é exatamente um controle que a máquina faz de pressão entre fio superior e fio inferior, tá? Que é a linha de bobina e a linha de bordado. E aqui eu consigo perceber que a linha de bobina ela está apertada. Então, afrouxar um pouquinho a linha de bobina para que tenhamos uma representação visual aqui do avesso, especificamente no ponto cheio, de cerca de um terço do avesso. Ou seja, essa linhazinha branquinha que você está vendo aqui com bastante dificuldade, ela teria que ser um pouco mais encorpada, ela teria que se apresentar mais encorpada.
Isso vai fazer diferença, sabe em quê? Exatamente no encolhimento do tecido, porque quando há um desajuste na regulagem da tensão do fio, seja ele superior ou inferior, a máquina ela tende a repuxar mais o tecido. E isso vai fazer com que dê esse resultado franzino aqui, ela vai repuxar o tecido de maneira tal que, mesmo colocando uma entretela legal, ela vai repuxar muito o tecido. E aí vai ficar franzido, tá? Isso é um dos aspectos, dentre vários outros aspectos de problemas que a gente pode encontrar por culpa aí de falta de uma regulagem da linha de bobina, tá? Mas eu não estou considerando que esse é o único aspecto, até porque a gente vai analisar a matriz juntos agora, pode ser que nós descobramos ali mais algum elemento para você corrigir na sua programação, tá? Mas o bordado é bem isso. Vamos olhar agora a matriz. E aqui no Wilcom, eu tenho o bordado que você me mandou, a matriz, a programação no formato do Wilcom. Isso é importante para a gente conseguir fazer uma avaliação bem criteriosa e bem assertiva. E tenho também a imagem que você usou como referência para fazer a programação a partir dessa imagem. E aí eu já consigo visualmente perceber o porquê que ficou grosseiro, igual eu falei no início ali do vídeo, essa parte desses elementos branquinhos. Eu pude perceber que você trabalhou aqui com uma entrada C nesses objetos. E na verdade, esse desenho ele não pede entrada C, uma vez que a entrada C não permite fazer esse estreitamento no cantinho do objeto, tá vendo? Então aqui ele começa estreitinho, fininho, e ele vai enlarguecendo, igual uma lua, né? Uma lua minguante, talvez. E aqui no cantinho ele estreita de novo. Então é importante a gente seguir fielmente a proposta da arte. É claro que há exceções em alguns aspectos, mas é importante você ser fiel à imagem a maior parte das vezes que você puder, né? Para poder ter uma fidelidade com relação, um respeito em relação à arte em si, ou seja, ao desenho, sabe? A arte visual, o design gráfico da peça que você está programando o bordado. E isso não tem, nesse caso, não foi possível porque você usou a entrada C, tá? Então, Gixon, qual é a recomendação nesse caso? Fazer esse objeto, todos esses objetos aqui, ó, do jeito que eles estão desenhados aqui na tela. Poderia usar a ferramenta, por exemplo, curva complexa, enchimento complexo, daria para fazer. Daria para usar também o digitalizar forma fechada para fazer esse objeto da forma que ele está aqui. E claro, sempre lembrando, objeto sobre objeto, é importante aumentar o espaçamento, tá? Isso já vai trazer mais leveza, vai trazer um pouco mais de proximidade com a arte original no bordado, sem perder o aspecto de qualidade do bordado. Tá? Eu vi que o espaçamento, você trabalhou com um espaçamento bacana, ideal para quando você borda objetos sobre objetos, que é o caso aqui, mas para ter um pouco mais de fidelidade, seria essa observação aí. Vamos colocar para redesenhar devagar aqui, Shift R, para me ver como você fez a programação, ou seja, a lógica de programação do bordado em si. Vamos acompanhar aqui para conhecer, fez uma estrutura em ponto suporte tatame, fez um ponto suporte duplo, um tatame duplo, para poder travar bem o tecido. E você observa lá na amostra que ele ainda assim ele desencaixou. Então isso mostra para a gente, dá garantia de dizer que não é o problema na programação, ou seja, a programação por si só você fez certinho. Então, aquela falta de regulagem, possivelmente do fio superior ou da bobina, deu esse encolhimento excessivo, fazendo com que o tecido enrugasse tanto a ponto de franzir o tecido enquanto a máquina bordasse. Então, só de regular a linha da bobina, você possivelmente já vai ter uma melhora significativa no seu bordado nesse aspecto. Uma vez que eu estou analisando aqui esse bordado, essa programação, e está com ponto de suporte devido nesse objeto sim. Tá? Vamos seguir analisando aqui. Fez o ponto de suporte zigue-zague para esses objetos em ponto cheio, fazendo aqui o que a gente chama de ramificação inteligente. Aqui criou alguns cortezinhos. Esse objeto do meio, você entendi. Esse bordado está pesado, tá, Filipa? Esse bordado está pesado. Essa amostra que eu percebi que você me mandou, não dá para ver que ele está pesado, sabe? Mas você usou uma ferramenta aqui, que nesse caso aqui não é o ideal, tá? Nesse caso aqui, eu vou te mostrar. Esse objeto, ele está com uma ferramenta, você usou uma ferramenta errada. Ó. Se você observar aqui na barra de ferramentas, a gente tem para enchimento, tá? Deixa eu tirar os conectores aqui, os pontos da agulha, para ficar mais fácil. Então, olha, esses objetos aqui, tá vendo? Esse aqui, esse objeto, todos esses aqui, você utilizou a ferramenta ponto cheio salientado. Não é necessário no caso desse desenho, porque ele faz uma carreira sobrepondo pontos. Então ele faz uma camada de ponto cheio, depois ele sobrepõe com outra camada de ponto cheio mais larga, para quê? Para dar esse efeito salientado, imitando o que seria um bordado de relevo.
tá? Fica muito mais pesado o bordado. Então, para esse desenho aqui, não tem necessidade. Então, isso também contribui para o repuxamento do tecido, porque uma vez que para você usar esse recurso, esse tipo de ponto, você tem que aumentar o travamento do bordado no geral. Tecido, colocando mais entretela, ou uma gramatura de entretela maior, mas eu não recomendo. Mais entretela, eu não sou a favor disso. E sim trabalhar com uma entretela com uma gramatura mais compatível com o desenho. Nesse caso aqui, como em alguns objetos você trabalhou com esse objeto em ponto cheio salientado, eu vou recomendar a substituição. Somente esses objetos aqui, ó. Esses foram os objetos que você trabalhou com o ponto cheio errado, o efeito ponto cheio salientado. Não utilize ele para bordados convencionais, tá? Porque ele fica muito grosseiro, muito pesado e acaba não dando um efeito muito legal. Se fosse o caso de fazer um boné para imitar um relevo, também não é assim que é feito o relevo, tá? Mas ele fica legal porque ele vai dar volume no ponto. Mas ele aumenta muito a quantidade de ponto aí, tá? Então, nesse caso aqui, eu recomendo você trabalhar com esse ponto cheio mesmo. Inclusive, se você olhar aqui embaixo, 11.800 pontos. Quando eu trocar para ponto cheio convencional, ele já reduziu aqui praticamente 600 pontos do bordado, porque ele faz uma camada só de ponto cheio, não faz ponto cheio sobre ponto cheio nesse caso aqui. Então tá aí uma primeira recomendação para você ajustar na sua programação, tá? Vamos continuar aqui analisando o desenho. Aqui embaixo eu consigo perceber que a arte já não ficou tão, né, não ficou tão alinhada assim. Eu posso perceber que embaixo que está reto, tá vendo? Tem uma acentuação, tem uma curvatura inexistente na arte aqui. Então aqui começa muito largo e de repente estreita demais. Além de que a gente tem uma curvatura aqui excessiva. Então o certo aqui é ajustar isso aqui, para ele deixar mais suave a espessura, né? Deixar essa espessura mais uniforme, tá? No caso dessa arte aqui. E aqui não precisaria abrir tanto, você poderia trabalhar aqui com um desenho bem fiel aqui à arte. O que você pode fazer, se é o caso, se você tentou usar esse recurso para justificar um encolhimento menor, não precisa de manipular o desenho, você pode usar a própria compensação de repuxo para resolver essa questão de encolhimento do tecido. Então, colocou uma compensação de repuxo aqui, ele vai resolver essa parte de deslocamento do tecido, vai ajudar a resolver, na verdade. Tá? Então, não precisa explorar na arte do desenho, ou seja, na programação, na hora de redesenhar, não precisa fazer essa espessura diferente para compensar isso não, tá? E aí é só uma questão de ajuste aqui mesmo. Ficou legal. A palavra anchor, né? Essa palavra aqui, ela ficou reta praticamente. Se eu puxar uma linha guia aqui, eu posso ver que ela está reta. Tem uma leve torçãozinha no R, mas teria que torcer um pouco mais a letra aqui para poder fazer essa parte da angulação. Eu acredito que você tenha feito essa ferramenta, essas letras desenhadas, nenhum problema quanto a isso, é importante para você treinar a parte de programação de letras, mas como são letras comuns, você poderia trabalhar com fontes do Wilco mesmo, de repente a Block 1 ou Block 2, e aí com as ferramentas de texto você poderia fazer o arqueado para dar esse caimento melhor, né, no bordado em si, apesar de que aqui na arte ele está retinho, né, então de certa forma você não errou nesse aspecto, só não gostei depois dele bordado esse C tão agarrado aqui em cima. Então se ele tivesse um pouco mais de flamulação, ou seja, se ele acompanhasse um pouco melhor essa flâmula dessa faixa, eu acho que ficaria com um aspecto um pouco melhor, tá? Mas é um detalhezinho, não ficou ruim, até porque você seguiu fielmente ali o que estava na arte, apesar de ter ficado mais cheinha, mas não vejo como um problema absoluto, porque no bordado é importante fazer mais grossinho, porque ele acaba estreitando um pouquinho na hora que borda, tá? Mas o desenho ficou legal, com essas ressalvas aí para você. É um ponto, né? É importante para você observar, refazer ter essa percepção diferente aí no aspecto da programação do seu bordado, tá? Basicamente isso, ponto de suporte você trabalhou legal, compensação de repuxo você trabalhou um valor bom, é só mesmo revisar essa questão aí do ponto cheio e também os objetos aqui branquinho, e principalmente lá na máquina regular a tensão do fio, checar a regulagem de tensão do fio fazendo testes até que o avesso, né? Deixa eu só conferir aqui se eu tinha razão com relação à espessura, deixa eu apertar aqui. Vamos medir aqui, ó. Eu falei em torno de 3, acertei, né? Acabei acertando, chutei, falei entre 3 e 3,5 e tá com 3,73 milímetros, tá? E exatamente o que eu falei, 1/3 do avesso desse objeto tem que dar aí aproximadamente
Nesse caso, então, um pouco mais de 1 milímetro de espessura ali, que é o que não está acontecendo conforme eu mostrei na foto. Beleza? Mas basicamente é isso, no mais o desenho está legal. É só otimizar esses detalhes, fazer uma nova amostra que você vai ter uma qualidade melhor no seu bordado. É isso aí. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você for interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!